bem, Romanos 6, versículo 3, acharam? Vou ler Romanos 6, capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és santo, Deus de poder e glória, Pai. Deus exaltado, Deus soberano é Teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, chama-nos a Ti, chama-nos a Tua glória, chama-nos, ó Deus, a Tua infinita misericórdia, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Dá-nos a Tua palavra, revela-te a nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nome de Jesus, nome de Jesus. Essa semana, eu estive pensando muito nesse tema. Já faz alguns dias, vinha preparando, pensando. E a princípio eu comecei pensando sobre sepultar o velho homem. E aí, lendo esse Romanos, o capítulo 6, eu descobri, ou eu percebi, uma cadência muito intrigante e interessante dessa sepultura. Eu descobri, inclusive, que o primeiro passo não é sepultar o velho homem. Que nós tão insistentemente tentamos sepultar. Nós tentamos sepultar o nosso próprio velho homem, nós tentamos a força, a brutalidade, sepultar o velho homem das pessoas à nossa volta. É engraçado que nós tentamos infantilmente fazer isso o tempo todo. Nós tentamos que as pessoas ajam de acordo com o Evangelho, quase sempre. Mas a verdade é que na maior parte das vezes nós queremos forçar as pessoas a agir conforme o meu gosto. Não é nem do Evangelho não, é para ficar bom para mim mesmo, né? Nesses 30 anos de igreja, ouvi relatos e presenciei diversas vezes, principalmente irmãs pedindo oração para o marido melhorar. Não queria que ele se convertesse, mas que ele ficasse do jeito que ficasse bom para ela. A verdade é que a maioria das pessoas à nossa volta nem precisaria se converter e deixar de ir para o inferno. Elas só precisariam, no nosso grande ideal, começar a fazer as coisas do jeito da gente, e isso ela teria sepultado. Então o velho homem teria sido uma nova pessoa. Mas não é por aí que começa, nem deles e nem nosso, mas principalmente nosso. Verdade é que nós estamos tentando pegar o nosso velho homem, amarra e tacar dentro da sepultura e tentar fechar as portas, e não é assim que funciona. Aí percebi que Paulo traz no capítulo 6, numa cadência muito interessante, numa cadência muito legal, uma sequência de como isso funcionou com Jesus Cristo. E muito antes de Jesus Cristo ser sepultado, e historicamente antes de Jesus ser sepultado, ele foi crucificado. E aí eis que de repente brilha, e eu compreendo no capítulo 6, essa sequência. Versículo 6 do capítulo 6 ainda. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ele foi com ele crucificado. Então aqui talvez seja onde o princípio de todas as coisas começam a acontecer. O nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Ou quando ele não é com Cristo crucificado, ele resiste à sepultura, ou ele não chega até a sepultura. Para que o corpo do pecado seja desfeito, e para que não sirvamos mais o pecado.
Então aqui, profundamente, nós entendemos, pelo menos eu entendo, que nós precisamos crucificar o velho homem, antes de qualquer outra coisa que iremos fazer com ele. O versículo 6 nos chama a atenção, e a primeira coisa que ele me trata é que o velho homem precisa ser crucificado. Cada um de nós temos uma falha de caráter. Freud diz que nós a produzimos no decorrer da vida, e ela nos acompanha, e cada um de nós temos um filete. No Criminal Minds a gente aprende muito isso, ele chama de modus operandi. Cada ser humano tem um modo de operar. Eu, por exemplo, tenho duas falhas terríveis. Eu gosto de exigir os meus direitos e fico irado com muita facilidade. Mas tem pessoas que têm outras falhas, como, por exemplo, de enganar, de tirar vantagem de tudo e de todos à sua volta. Não importa se eu amo ele ou se eu não amo, eu quero tirar uma vantagem. Eu tenho mais prazer, no meu caso, eu fico mais satisfeito em me irar com a situação do que de acalmar e resolver. O avarento, o que serve a mamon, ele sente mais prazer em tirar um lucro do que ajudar. Ele precisa do lucro como alimento, é o modus operandi dele. Nosso velho homem, cada um do nosso velho homem, alguns de nós precisamos ser mais santos do que o próximo, melhores do que o próximo. Todas as vezes que nós começamos a sentir que o próximo é melhor do que nós, a gente desaba. Então, de uma certa forma, a gente tem um prazer lá guardado em qualquer lugar, de que quando o próximo cai, que ele dá uma alegria por dentro. Claro que nós mantemos a nossa face, claro que o velho homem, ele é sagaz, ele disfarça bem, ele não demonstra, mas podemos trabalhar quando entendemos que o velho homem precisa ser crucificado, e ele precisa. Eu acho interessante a dinâmica que Jesus Cristo adotou para se revelar à humanidade, porque ele poderia fazer qualquer outra coisa, de qualquer outro modo, de qualquer outra criatividade que ele tivesse para salvar o homem. Mas ele precisou de que Adão fosse crucificado. E ele traçou o caminho da cruz, talvez para nos mostrar. É claro que antes de ser sepultado e ser crucificado, existe, então aí nós deixamos um conceito e passamos para outro. Agora nós estamos no conceito de ser crucificado, e aí a gente vê todo um cenário pelo qual Cristo foi crucificado, a começar de carregar a sua própria cruz. Confesso para vocês que de uma forma espetacular fez sentido para mim: tome a sua cruz e siga-me. Porque esse lance de tome a sua cruz e siga-me sempre ficava um pouco ofuscado, nebuloso. Mas de repente eu encontro a verdade que Cristo, antes de ser sepultado, ele precisou ser crucificado, mas antes ainda de ser crucificado, ele precisou carregar a sua cruz. Me parece então, talvez eu compreenda pelos evangelhos, que carregar a cruz é a preparação para ser crucificado. Se para eu ser sepultado, eu preciso estar crucificado, para eu estar crucificado, eu preciso voluntariamente aprender a carregar a minha cruz. Aprender a fazer a vontade de Deus, aprender a pegar o meu jugo e dar a Deus, não a outro Senhor. O velho homem, então, precisa ser crucificado, e isso se inicia quando o velho homem, ou o homem que nasceu de novo, pega a cruz e lança sobre si. Ele toma a sua cruz. Eu acho tão filosófico, tão simbólico, tão incrível,
porque é um processo tão maravilhoso. Eu preciso tomar a minha cruz, eu tenho que pegá-la e trazer para mim. Antes mesmo de carregá-la, eu preciso tomá-la. Falava com um jovem professor recém-concursado, e ele está lá com um monte de apostila estudando, porque ele vai deixar essa vida. Ele tem um ano de magistério, ele vai deixar essa vida, ele vai passar no concurso da Caixa, e vai ser rico e famoso. E aí eu falei para ele assim: amigo, já estava pensando sobre isso? Disse: colega, deixa eu te falar uma coisa. Ser professor é algo extremamente pesado. Há muito tempo eu parei de criticar quem termina a pedagogia e fala assim: eu não boto os meus pés dentro da sala de aula. Eu entendo. Agora, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o magistério, que ser professor é uma cruz. E eu aprendi que quando eu tenho a minha cruz, e eu vejo a minha cruz, e a cruz é lançada sobre mim, ela se torna por demais pesada de ser carregada. O peso de carregar a cruz, ele alivia quando eu vou lá e tomo a minha cruz. Eu estou carregando porque eu quis carregar. Entende a diferença? E diga-se de passagem, isso funciona em tudo em nossas vidas. Nos parentes, no marido, na mulher, no emprego, nos filhos, tudo. Se eu tomo como minha cruz, perde o peso. Eu carrego. Mas se é algo que é jogado sobre mim e eu não quero tomar, torna-se algo doloroso, torna-se algo que machuca, torna-se algo que me humilha por demais. Ah, você estava achando que era só pegar o velho homem e jogar ele lá dentro do buraco e jogar a terra em cima, né? Não, querido, tem que tomar a sua cruz, tem que carregar a sua cruz, tem que chegar no lugar exato. E eu me pergunto, para que tantas estações da via sacra? Por que não crucificar de uma vez? Mas aí a gente conclui nos evangelhos que existe o lugar certo de ser crucificado. Que coisa! Olha que espetáculo é a cruz. Preciso tomá-la, eu preciso ir lá de bom grado dizer: isso aqui é a minha cruz, é eu que tenho que carregar. Eu preciso traçar o caminho que a cruz é, preciso lançá-la sobre mim e eu mesmo carregá-la. E eu preciso encontrar o lugar certo de ser crucificado, dia certo. Você já parou para pensar por que o escritor do Novo Testamento, ele é tão meticuloso, tão espetacular ao descrever a crucificação? Na 9ª hora o sol se parou. Cara, hora marcada. O sol se para, escurece, chove. Na hora exata a terra treme. Fique imaginando que cronometricamente ou exatamente no momento em que o relógio bate, tipo, sabe filme de terror, sabe filme quando o ponteiro bate lá, pá! Jesus olha e diz assim: eu entrego, meu espírito está consumado. Mas nós, nessa petulância humana, achamos que chegaremos aqui e simplesmente pegaremos o velho homem e lançaremos na sepultura e jogaremos umas florzinhas em cima e está resolvido o processo. Mas não. Ele precisou tomar, pegar, apropriar-se, olhar para ela e dizer: tu és minha. Olhar para ela e dizer: foi feita para mim. Olhar para ela e dizer: se encaixa perfeitamente em mim. Agora não se tem mais isso, né? Mas quando eu me converti, mais precisamente lá em 1990, você não tinha nascido, mas tinha uma moda muito interessante: linho. Oh, linho não é de Deus não, meu Deus do céu. Antes de você terminar de vestir, já estava tudo amarrotado, mas era chique, você não tem noção.
E, aliás, quando alguém chegava na igreja ou na festa com linho todo passadinho, todo mundo ria, porque não existe linho todo passadinho. Ele vestiu ali na porta. Eu tinha uma tia, eu acho que já até morreu. Morreu, Luzia? Não sei, eu acho que chamava até tia Luzia. Não sei se fala muito tia. Que era costureira. Então, quando eu me converti, eu fiz 2 par de roupa de linho, cambraia de linho e linho, verde musgo e verde claro. Eu acho que era, sei lá, marrom e bege. Sei que eu tinha 2 pares de linho de ir na igreja. Cada domingo eu ia com um. Era algo incrível, sob medida. Fui lá para minha tia fazer. A gente mandava fazer roupa, no passado. Bianca, quando tiver grande, vai saber o que é lá na costureira para pedir para fazer uma roupa sob medida. Vai comprar tudo na CIA, na Rena, já vai ter aqui em Goianésia, né? Acabou essa cultura de costureira, praticamente está exterminando, não é? Mas sob medida. Imagino eu que Cristo tenha olhado para aquela cruz e dito, é sob medida. Cabe certinho na cintura, cabe certinho nos ombros, nos braços, é minha. Eu me aproprio dela. Sabe, talvez você não tenha se apropriado ainda da sua cruz. Olhe para a sua falha de caráter e diga, é minha, eu tenho que carregar. Olha para os seus perrengues e diz, é meu, eu tenho que carregar. E vá procurar o lugar exato de ser crucificado. Uma coisa é fato, o velho homem precisa ser crucificado. E é interessante que o versículo 6, ele diz que quando ele é crucificado, o corpo do pecado é desfeito. Eu ainda estou até lutando com esse versículo, para falar a verdade. E aí ele encerra ele assim, para que não sirvamos mais o pecado. Aí eu me perguntei esta semana e compartilho a pergunta com vocês. Então existe uma diferença entre pecar e existe uma diferença entre servir ao pecado? É isso que Paulo está querendo me dizer? Veja bem, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então aqui parece que de repente Paulo pega o pecado e o coloca como um senhor. E parece-me que de repente eu olho e me parece que o pecado ele tem então esses 2 vieses, essas 2 nuances. Eu peco quase sempre. E eu sirvo ao pecado quase sempre. Será que existe uma diferença nisso? Será que alguns de nós somos meramente pecadores, falhos, fracos? Ou será que alguns de nós somos servos do pecado? Vivemos para Ele, nos preenchemos com Ele, existimos para Ele, encontramos satisfação nele. Nós olhamos para Ele gentilmente e dizemos, é claro pecado, eu vou ficar com você, eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras que satisfaz o meu bucho. Será que alguns de nós estamos nessa caçapa de Paulo, de servos do pecado? Mas ele diz que se o homem velho for crucificado, isso perde o poder. Aí talvez eu tenha entendido quando dizemos, não, sou salvo, eu peco, mas não sou servo do pecado, sou servo de Jesus Cristo. E já é básico que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de agradar mais a um e desagradar o outro. Então, quando o pecado ele está na categoria de senhor, eu estou na categoria de servo. Crucificar o velho homem, então, é enfraquecer o pecado em nós. Ou pelo menos o poder do pecado em nós.
ou pelo menos a sua dominância sobre nossa existência. A cruz, além de nos preparar para a sepultura, a cruz, além de nos preparar para a sepultura, ela nos livra do pecado. Gosto extremamente do conceito. Para coração duro, não tem remédio. A Bíblia diz que a esse Deus despreza e rejeita. Mas para pecado tem. É Cristo na cruz do Calvário. Então, ser crucificado é algo que enfraquece o pecado em nós, em mim, em você. É algo que desestimula o pecado como Senhor de nossas vidas. É algo que nos prepara para essa entrega. É algo que nos faz mais do que vencedores. É algo que nos dá vida. Estar crucificado é algo que nos faz encontrar o caminho. Estar crucificado é algo que nos prepara para Jesus Cristo, para a sua palavra, para a sua revelação, para a sua glória. Mas no versículo ainda existe uma nuance muito interessante. Toda essa crucificação precisa de um detalhe, um pequeno detalhe. Olha aí no início do verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Foi com Jesus Cristo. Ser crucificado, então, sepultar o velho homem, morrer, só tem sentido, só tem valia, se for com Jesus Cristo. Aqui está a grande questão que desconfigura o nosso sepultar o velho homem. A maioria expressiva dos cristãos modernos estão simplesmente sepultando o velho homem vivo. Essa semana, estava vendo aí nas internets da vida a história de um cidadão que morreu, que não morreu, né? Tinha catalepsia. E aí o médico sabia, mas o médico estava viajando, um famoso. E aí quando o médico ficou saber, já tinha uns 4, 5 dias que tinha enterrado. E aí veio correndo de fora e desenterrou, ele estava de bruços no caixão. Todos nós já vimos uma história assim, não é? Quando era pequeno, não é? A gente já sabe que não é legal sepultar um homem vivo. Mas nós insistimos em não sepultar vivo. Nós continuamos. Eu acho, tem umas coisas na Bíblia que eu acho por demais poético, como por exemplo, a Arca de Noé, quando é mencionada e dito assim, aí o povo casavam-se, davam-se em casamento. Eu fico imaginando a poesia disso, né? Ele lá martelando e a humanidade casando e dando-se em casamento e festejando, e o juízo acontecendo. Nós, seres humanos, temos essa habilidade. Nós temos essa habilidade intrínseca em nós de seguir sem crucificar o velho homem e achando, e entendendo e curtindo como se estivesse tudo bem. É redundante dizer que no dia do juízo teremos enormes surpresas. Claro, os pastores serão os primeiros a ir para o inferno, porque à medida que a cada um foi dado, ele será julgado. Então, aqueles que não se converteram, é redundante ficar falando isso. É redundante dizer que teremos surpresa, porque quando a gente prega, aí normalmente já ouvi algumas vezes, tem uns irmãos mais ousados, mas no inferno também tem pastor. Você está achando que você vai entrar no céu porque você é pastor? Se bem que eu nunca achei isso. Talvez o pastor José Deus já tenha achado em algum momento que ele vai entrar no céu só porque ele é pastor. Eu nunca. Eu sempre achei que eu vou entrar no céu porque Jesus Cristo morreu por mim.
E teve uma coisa que me ensinaram bem em Bela Vista e Goiás. É que eu não sou pastor para ser crente. Eu sou crente para ser pastor. Eu morro para ser sepultado. Mas nós vivemos como aquela geração de Noé, curtindo esse mundo adoidada, sem pudor, jurando que o velho homem está lá dentro, sepultadinho. A gente olha, é uma coisa interessante. Nós precisamos parar com a ilusão de que momentos de espiritualidade é vida cristã. Não é. Vida cristã é uma coisa mais longa, é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais trabalhosa. Momento de espiritualidade, eu acho isso interessante. Estou sendo moído. Somente onde eu trabalho tem uma oração para começar o expediente. Fui escalado. E eu estou redescobrindo uma coisa que eu não sabia. Estou até aprendendo com minha colega do outro turno. Eu vou lá participar da oração do outro turno, para me aprender para de tarde. É orar sem lé com cré. Então você chega na sala, você pega a Bíblia, tem uma Bíblia também, você pega a Bíblia, você abre a Bíblia. E aí você fala assim, boa tarde, quem for participar da oração, a gente está começando. Quem diria um dia que eu daria conta de fazer isso? E uns estão imprimindo a tarefa, outros estão no WhatsApp, outros estão conversando, outros estão comendo a bolacha, tomando café, e assim continua, você pega e ora, porque tem relógio, você tem que ir para a sala, termina, você vai. Eu tinha dificuldade, assim, eu tenho, né? Por isso eu não sou evangelista. Sabe que as pessoas que chegam na rua lá e começam a pregar aleatoriamente? Jamais faria uma coisa daquela. Eu acho que Deus está me preparando para isso, porque eu já estou orando deste jeito, sem as pessoas estarem prestando atenção. Daí para pregar, é um pulo, não é? Mas a gente acha. Mas em contrapartida é interessante que tem hora que você vê pessoas chorando numa espiritualidade dos momentos, você olha assim, está chorando de quê? Como diria o personagem popular, está chorando causa de quê? Mas momentos de espiritualidade não refletem vida crucificada. São departamentos diferentes. São departamentos diferentes. A vida, então, crucificada, ela precisa ser trabalhada dia após dia, a começar no tomar a sua cruz, em carregar a sua própria cruz, em achar o local, em ser crucificado. E saber que depois de crucificado, aí sim você poderá ser sepultado, sem correr o risco de um dia acordar. Olha que coisa simbólica e terrível. Sem o risco de um dia acordar sufocado dentro de uma igreja e se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou morto. Psicanálise diz que às vezes a gente pensa demais, né? Vocês acreditam? E aí, a ciência já chegou à conclusão, a psicologia chegou à conclusão que quando morre seu ente querido, você não fica lá no terceiro dia. O fulano agora está lá no cemitério debaixo da terra, começou a apodrecer. 5 dias depois, agora já está só aquela meleca. 10 dias depois, não, mas está um fedor. 1 ano depois, será que agora você está os ossos? O cabelo, o que foi das roupas? A gente não faz isso, porque doeria demais. Então a gente sublima e a gente segue a vida. Mas eu, como não sou normal, de vez em quando penso. Eu fico tentando me colocar no lugar. Coloque no lugar de uma pessoa que foi enterrada viva. E umas 5 horas depois acorda lá, enterrada dentro do caixão. E entende que está dentro do caixão. Eu acho que eu sou claustrofóbico. Teve um filme aí que o cara ficou preso dentro do navio e estava saindo pelos canos de ar do navio, afundando. Eu não dei conta de assistir o filme. Eu comecei a... Não, pense com você. A pessoa acorda depois de 5 horas dormindo, enterrada dentro do caixão, compreende a sua situação, eu estou aqui, não tem jeito de sair.
O relato que eu vi diz que quando fizeram a exumação, ele estava de bruços com as unhas cheias de farpas de madeira do caixão. Né? Mas o que isso tem a ver? Em 1990, 2024, dá quantos anos? 34 anos? 34 anos, Vinícius. Sabe quantos chegaram e sentaram ali, ou lá nas outras igrejas, e viraram e falaram assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não suporto mais isso daqui. Ainda bem que ele acordou antes de ser enterrado, vivo. Mas muita gente está dentro de igreja enterrado vivo. Aí um dia acorda, é claro que vai surtar. Não sou crente, não amo Jesus, não dediquei os meus bens, tudo que eu sei, tudo que eu sou, e tudo que um dia eu virei a ser, eu não dediquei a Jesus. É claro que isso daqui se torna uma sepultura fedida, escura, sufocante, e o que mais você quiser adjetivar. Acordar sepultado num lugar que você não deveria estar, não queria estar, é o que aconteceu com diversos crentes que eu conheci na igreja. Porque cometeram o erro simples de se auto-enterrar, de se auto-sepultar antes de ser crucificado. Não, eu estou chamado. Eu acho que Deus me chamou, foi para ser Deus. Esse negócio de pastor ir para a igreja cantar, isso Mas de repente acorda, sufocado. Nunca crucificou o velho homem. Diversas outras coisas. É aquele que no passado eu, de forma muito arrogante, sem educação, ficava falando: você não é crente. Eu estava tentando dizer assim: cara, sai desse buraco antes que alguém jogue terra. Sai desse buraco chamado IBNE antes que alguém jogue terra e fica mais difícil você sair. Sai desse buraco antes que você acorde e não tenha mais jeito de sair. Era isso que eu tentava fazer, inconscientemente, sem ser educado como hoje, sem ser elegante e bíblico como hoje. Era em outras palavras, hoje era a linguagem de hoje, fofa. Mas é isso. Agora sim, quando eu com Cristo sou crucificado, aí eu posso sepultar o velho homem, que é o Romanos 6,4. Aí no Romanos 6,4 ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Olha que coisa, no 6 nós fomos com ele crucificado, o corpo do pecado seja desfeito. Mas no 4 ele diz: com ele nós fomos sepultados pelo batismo na morte, para que com Cristo, ainda com ele, foste ressuscitado. Aqui, olha que cadência bela. E era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Nós estamos tentando sepultar o velho homem. Mas antes disso é preciso crucificá-lo. E a maioria de nós estamos aí cantando, dizendo às quatro vezes: eu sou ressuscitado com Cristo. Não é nada. Cara, você não foi nem crucificado, você foi enterrado vivo. Como é que você pode ser ressuscitado? É o terceiro passo. Primeiro eu crucifico o velho homem. Quando ele estiver crucificadinho da Silva, eu posso enterrá-lo para não acontecer tudo isso que eu disse hoje. Aí no 4, quando ele estiver crucificado, mortinho da Silva, a sepultura vai ter valia. Ela vai cumprir o seu papel. E aí da sepultura vem nova vida. Mas disso a gente vai falar no domingo. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti.
Eu te glorifico porque tu és santo, tu és Deus de poder, meu Pai. Deus, que cada um de nós se aproprie da sua própria cruz. E que possamos te encontrar, possamos te ver, possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a tua infinita e profunda misericórdia. Pai, toma-nos em tuas mãos e enche-nos, Pai, de vida. Mas antes de encher-nos de vida, Pai, leva-nos à cruz, para que nosso velho homem seja crucificado, possamos ser sepultados, para aguardar a bem-aventurança, ressurreição dos mortos. Eu te louvo e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Domingo nós continuaremos sepultando o homem velho, até o ponto de ressuscitá-lo. Mas se você não tiver crucificado, você vai ser mais um vivo que será enterrado à toa. Vamos orar ao Senhor? Deus, eu te dou